Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 26 do nosso e-book sobre análise combinatória da banca Quadrix. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concursos e irei te mostrar como resolver a questão. Questão 26. Em uma equipe de competição de jiu-jitsu, há 6 faixas brancas, 1 faixa azul, 4 faixas roxas, 2 faixas marrons e 1 faixa preta. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Há exatamente 91 modos de se dividir esses competidores em 7 duplas, certo ou errado? Bom, a primeira coisa é contar aqui quantos competidores nós temos. 6, 7, 11, 13, 14. Então, nós temos 14 pessoas. Essas pessoas, como nós vamos dividir em duplas, nós podemos pensar na situação da seguinte maneira. Então, tem uma dupla aqui que eu vou chamar de AB, será uma dupla. Depois eu vou ter uma dupla CD, EF, GH, IJ, KL e MN. Nós temos aqui as 7 duplas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui a questão propõe que há exatamente 91 modos de se dividir esses competidores, esses 14, em 7 duplas. Mas, na verdade, esses 91 modos são de dividir em duplas. Quantas duplas nós conseguimos formar com 14 pessoas? A combinação de n elementos tomados P a P será dado por n fatorial sobre P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Então, a combinação de 14 elementos tomados 2 a 2, no caso, essas 14 pessoas formando duplas, vai ser igual a 14 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 12 fatorial. 14 menos 2, 12. 14 vezes 13 vezes 12 fatorial sobre 2 vezes 1, vezes 12 fatorial. 12 a gente simplifica com 12. 14 por 2 dá 7. 7 vezes 13, 91. 91 seria a quantidade de duplas. Só que ele coloca aqui que há exatamente 91 modos de se dividir esses competidores em 7 duplas. Não. Dá para a gente dividir em 91 duplas. Agora, se eu for dividir em 7 duplas, eu tenho que pensar da seguinte forma. Quantas são as possibilidades que eu vou ter de mudar aqui essas pessoas e formar essas 7 duplas? Então, eu vou pensar da seguinte maneira. Por exemplo, se eu escolho aqui a pessoa A para formar a primeira dupla, vai ter uma possibilidade. Eu escolhi aqui o A. Agora, quantas são as possibilidades para eu escolher um desses outros integrantes aqui do grupo para formar a dupla com o A? Eu vou ter 13 possibilidades, porque eu tenho 14 pessoas. Então, aqui seria 13, tá? Aqui eu teria 2 pessoas, tá? 2 pessoas. Agora, eu vou formar outra dupla. Vou escolher uma pessoa e ele vai escolher o restante para fazer a dupla. Como aqui eu já escolhi 2, tá? Eu tinha 14. 14 menos 2, 12. Então, aqui eu só tenho 11 pessoas. Por exemplo, se o A ele realmente escolheu o B, escolheu aqui e montou uma dupla. Aí eu venho para cá e o C. O C ele pode escolher quantas pessoas? Ele pode escolher 11. Tá? E assim sucessivamente. Então, eu teria aqui produto entre 1 vezes 13, vezes 1 vezes 11. Ou eu poderia colocar até direto assim, 13 vezes 11, vezes 9, vezes 7, vezes 5, vezes 3, tá? Então, esse produto me daria o total de duplas, tá? Que eu posso, de 7 duplas, que ele coloca aqui como 7 duplas. Há exatamente 91 modos de se dividir esses competidores em 7 duplas. Então, quando você forma aqui as 7 duplas e você vai variar essas pessoas, esse aqui vai ser o total de possibilidades. O 91 que foi dado é a quantidade de duplas que você consegue formar. Dividir esses competidores em 7 duplas vai te dar essa quantidade aqui, que é muito maior, tá? É muito maior que 91. Então, esse item é um item que está errado. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Não deixe de baixar o e-book está aí na descrição, tá? Tem um link, é só clicar. São 100 questões da banca Quadrix, todas sobre análise combinatória, que eu irei resolver aqui no canal, uma a uma, passo a passo, para que você chegue preparado para fazer sua prova.